Um dos maiores mistérios de One Piece sempre foi o que é o Antigo Reino. O Professor Clover, após dar sua vida para estudar os poneglyphs, conseguiu achar essa resposta, e quando estava prestes a nos revelar o seu nome, ele acabou sendo calado para sempre pelo governo mundial. Porém, ainda assim, as informações que ele deixou foram valiosas, e junto com as recentes revelações do Vegapunk, já podemos saber o que foi o Antigo Reino, onde ele está atualmente e qual seu verdadeiro nome. Então por isso, neste vídeo vamos desvendar esse segredo. Então fica aqui comigo, que é isso que a gente vai ver agora. O mundo inteiro irá afundar no oceano. Estas foram as palavras do cientista gênio Vegapunk para todas as pessoas do planeta. E se um homem que estudou o século perdido e se baseou nisso para fazer todas as suas criações disse algo assim, é porque, obviamente, algo semelhante aconteceu no passado. Um dilúvio gigantesco afundou o mundo de 800 anos atrás. E algo semelhante está prestes a acontecer novamente. É por causa disso que vemos cidades submersas como as ruínas antigas que Jinbe encontrou e que até mesmo possuíam um poneglyph. Assim como também a velha cidade de Water 7, que foi completamente inundada, e o Water 7 que conhecemos hoje foi construída por cima dela. Mas peraí, também existe uma outra construção de proporções gigantescas e que está totalmente submersa na água. Esta é a maior prisão do governo mundial, chamado Impel Down. Impel Down é uma torre que foi construída com a sua base maior para aumentar a estabilidade da construção, enquanto a cada setor ela vai diminuindo seu diâmetro, formando uma torre com a base mais larga e seu ponto mais alto sendo mais fino. O tamanho de Impel Down também é gigantesco. Cada um de seus andares tem um nível maior do que algumas ilhas. Suas construções e posições são específicas demais. Isso nos leva a uma pergunta: por que o governo mundial construiria uma prisão maior até mesmo do que sua própria base da marinha, Marineford, ou maior até mesmo do que o Castelo Pangeia? Por que o governo mundial construiria um lugar onde as pessoas que eles mais desprezam e até mesmo que eles querem apagar sua existência estão muito mais bem construída do que sua principal base? E a resposta para isso é que eles não construíram o Impel Down, eles apenas roubaram esse castelo para si, mudando seu verdadeiro nome. Impel Down é apenas uma forma de esconder o nome real deste lugar, porque ele na verdade se chama Empire Down, o Império do Amanhecer. Esta não seria a primeira vez que o governo mundial se aproveitaria de uma construção que não é sua, apenas para ganhar poder e mostrar dominância. Enies Lobby é uma outra ocasião em que isso com certeza aconteceu. Uma das principais características de Enies Lobby é seu enorme buraco sem fim no meio do oceano. Um buraco idêntico ao deixado pela arma de destruição em massa que está nas mãos do governo mundial chamado Mother Flame, onde Mu o usou para apagar uma ilha inteira do mapa. E se um buraco idêntico a esse existe em Enies Lobby, isso quer dizer que ali existia uma ilha antiga que o governo mundial já apagou do mundo. Provavelmente algum lugar relacionado ao Antigo Reino, e quase como uma ironia, eles colocaram sua ilha judiciária em cima daquele enorme buraco, para dizer que a sua justiça é a que realmente venceu. De acordo com Doflamingo, quem vence a guerra é aquele que determina o que está certo ou errado, e se torna a própria justiça. Impel Down, ou antigamente conhecido como Empire Down, era um império, um castelo gigantesco ligado ao Antigo Reino, mas após eles perderem a guerra e serem totalmente inundados pelo dilúvio, o governo mundial mais uma vez, para provar sua vitória e soberania, fez daquele local uma prisão para criminosos, um símbolo para todos aqueles que tentarem fazer o que o Antigo Reino tentou. O seu destino será o mesmo. Eles ainda colocaram suas próprias características na torre, criando andares com provações relacionadas a cada um dos seus homens que governam o mundo, os Gorosei e Musamá.
O primeiro nível é o Inferno Escarlate, um local formado por árvores vermelhas com folhas extremamente afiadas. Além disso, um dos maiores perigos desta área estão nas aranhas venenosas encontradas ali, uma característica que nos leva diretamente ao Gorosei Saturno. O segundo nível é o Inferno Bestial, um andar onde várias bestas e criaturas são encontradas, até mesmo criaturas híbridas, o que nos leva ao Gorosei Marcus Mars, com sua transformação em um Itsumeide, uma ave com corpo de cobra. O terceiro nível é o Inferno da Fome. Neste nível, a comida e a água são escassas, fazendo o local parecer um deserto de tão seco que se torna. E o Gorosei relacionado é Scheffer de Júpiter, que se transforma em um verme de areia, uma criatura do deserto. O quarto nível é o Inferno Ardente, um andar onde existe uma enorme camada de sangue fervente com fogo intenso, tornando o local extremamente quente, o que nos leva ao Gorosei Topmen Warkuri, que se transforma em um javali de fogo. O quinto nível é o Inferno Congelante, onde, diferente do anterior, o frio aqui é o que predomina, tornando toda esta área completamente congelada, tendo as características do Gorosei e Tambaron Venus Juro, que já mostrou o poder de criar gelo. E por fim, o último nível é o Inferno Eterno, um nível que ninguém sabe da existência e é onde os maiores criminosos do mundo são levados para serem apagados da história. E isso nos lembra imediatamente de Imu, aquele que ninguém sabe que existe e que ordena quem deve ser apagado do mundo. Então, além de ser tomada, Impel Down ainda se tornou uma forma de solidificar a soberania do governo mundial. Impel Down foi uma torre construída para ser um castelo. Sua construção possui vários detalhes que não faz sentido existirem para ser um edifício aquático. O primeiro deles, como eu já mencionei, é seu estilo de camadas, sendo a camada de baixo a maior, enquanto a mais alta é a menor, já que isso não seria tão necessário em uma estrutura submersa. Também é possível ver em um dos painéis do mangá uma pedra semelhante a um poneglyph com a linguagem antiga, algo que o governo mundial nunca se atreveria a fazer. Então o motivo daquilo estar ali é porque não foi o governo que a construiu. Outro detalhe é que a construção possui janelas em todos os andares e que rodeia toda a prisão. Mas qual seria a utilidade de algo assim para uma prisão aquática? A não ser que Impel Down não foi construída para ser uma prisão embaixo do mar. Como eu já falei, ele era um império do antigo reino, chamado Empire Down. Empire Down significa literalmente Império do Amanhecer, e além de Empire Down ter uma forma de falar muito semelhante a Impel Down, o Império do Amanhecer ainda tem um significado muito grande em One Piece, já que o amanhecer acontece quando o sol nasce no céu. O deus do sol Nika, a principal figura do século perdido, é aquele destinado a trazer o amanhecer para o mundo. Quando o Professor Clover estava prestes a nos contar qual o verdadeiro nome do antigo reino, algo brutal aconteceu. Ele foi parado às forças pelo governo mundial, que tirou sua vida antes que suas palavras fossem faladas. Porém, mesmo assim, o nome do antigo reino mesmo assim foi revelado, com um enorme painel atrás escrito Dawn, que tem um som exatamente igual a Dawn. O motivo do governo mundial não querer que Clover revelasse o nome do antigo reino é porque seria algo que as pessoas reconheceriam. Seria um nome familiar para todos, como por exemplo, um nome muito semelhante à maior prisão do mundo, Empire Down. Sabemos que o reino antigo era altamente avançado, e algo que acontece muito em nosso mundo é subir o mais alto possível para mostrar poder, e Impel Down é uma das maiores construções já vistas na história até agora. Ela é uma enorme referência à Torre de Babel, mencionada no livro de Gênesis na Bíblia. A Torre de Babel foi construída com o objetivo de alcançar o céu e ser a construção mais alta possível, mas isso não foi sem motivos. O objetivo da torre era fazer com que todas as pessoas se reunissem naquele lugar, unificando o mundo todo. Mas além disso, seu outro motivo era evitar que outro dilúvio exterminasse
toda a humanidade novamente. E se isso te faz lembrar de One Piece, então parabéns, você está no caminho certo. Impel Down na verdade foi construída pelo antigo reino para ser o seu império, sua base, o local onde o mundo todo se unificaria. Mas isso não agradou o governo mundial, que então, em uma tentativa de parar o avanço daquele reino próspero, fez um ataque subindo todo o nível do mar e afundando a construção completamente. E então, aquele império que seria para unir o mundo e lhes dar liberdade, se tornou o lugar onde suas liberdades eram tiradas, uma prisão. E os membros sobreviventes do antigo reino foram presos onde estavam os seus sonhos, na sua própria casa. Porém, apesar de presos, os seus sonhos e suas esperanças nunca morreram. Eles ainda acreditavam que Nika iria voltar e comentavam com outros prisioneiros sobre a volta do Deus do Sol para libertar todos os prisioneiros e escravos. Esta lenda atravessou os séculos, sempre sendo contadas de prisioneiro para prisioneiro. E foi assim que o Usopp acabou ouvindo falar sobre a lenda de Nika, enquanto estava na prisão de Impel Down. Mas agora, imagine se um desses primeiros moradores do Reino Antigo, de 800 anos atrás, ainda estivesse vivo dentro de Impel Down. Isso, na verdade, é muito possível, porque o nível 5 de Impel Down é o Inferno Congelante, onde uma pessoa congelada poderia sobreviver por séculos. Ele está morto ou preservado para o futuro. Esta foi a fala dita quando um prisioneiro completamente congelado foi mostrado em Impel Down. Com certeza o Oda não nos dá informações vazias, e esse personagem não é aleatório em One Piece, já que ele até mesmo recebeu um Vivre Card, um cartão de informações adicionais, onde seu nome foi revelado, Kairo Kureio, que na verdade é um trocadilho e significa me dê um aquecedor. Ou seja, ele não está morto, apenas preservado para o futuro, e quando aquecido, ele poderá nos contar como realmente era Impel Down antigamente, ou melhor, Empire Down, o próprio nome do antigo reino.